Olá! Para que uma sociedade funcione bem, a gente precisa de regras, certo? E o Estado, que é a grande engrenagem que faz tudo andar, também precisa ser protegido. Hoje nós vamos entender quais são as leis que defendem a administração pública das ações dos cidadãos, garantindo que o sistema continue funcionando de forma justa para todo mundo. Vamos pensar na administração pública como se fosse o sistema operacional do nosso país. Assim como um computador, ela precisa de proteções para não dar erro, para não travar. Mas que leis são essas que funcionam como um antivírus para o Estado? É isso que a gente vai descobrir. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos falar sobre os crimes que desafiam diretamente a autoridade dos agentes do Estado. Depois, vamos ver como o engano e a influência podem corromper o sistema. Na sequência, vamos analisar os crimes contra a ordem econômica, a importância de proteger os documentos públicos e, por fim, vamos amarrar tudo isso para entender por que esses assuntos são tão relevantes. Então, vamos lá. A nossa primeira parada é para entender os crimes que envolvem um confronto direto, uma afronta à autoridade dos funcionários públicos. O primeiro crime que a gente precisa conhecer é a resistência. Imaginem a cena. Um policial está efetuando uma prisão, que é um ato legal, e a pessoa reage com violência, com agressão física ou com ameaças para impedir que a prisão aconteça. Esse ato de se opor ativamente, com força, é o que caracteriza o crime de resistência. Já a desobediência, aqui a história é diferente. Não tem violência, não tem ameaça. É uma recusa passiva. Pensem num agente de trânsito que dá uma ordem legal para o motorista tirar o carro de um lugar proibido. E o motorista simplesmente se recusa a obedecer, ignora a ordem. A chave aqui é a ausência de confronto. E este quadro deixa a distinção bem clara, né? Resistência é ativa, envolve violência ou ameaça, como lutar contra policiais. Desobediência, por outro lado, é passiva, é simplesmente não cumprir uma ordem legal. A grande diferença, então, está na atitude. Uma é de confronto, a outra é de inércia. Seguindo em frente, a gente chega no desacato. Aqui o foco muda um pouco. A lei não está protegendo a pessoa do funcionário, mas sim o respeito pela função pública que ele representa. Desacatar é ofender, humilhar um agente público por causa do trabalho que ele faz. Isso pode acontecer até mesmo fora do horário de serviço dele, viu? Se a ofensa for motivada pela função, já pode ser desacato. E aqui tem alguns pontos bem importantes. O desacato pode ser um xingamento, um gesto obsceno ou até um ato físico. O fundamental é entender que a proteção é para a função, não um privilégio para a pessoa. E outra coisa, estar com raiva ou nervoso na hora não serve de desculpa, tá? A lei considera o ato em si. Inclusive, a validade desse crime já foi confirmada várias vezes pelos nossos tribunais superiores. Bom, saindo dos confrontos diretos, a gente entra agora num outro campo, o dos crimes que usam a desonestidade e o uso indevido de influência para atacar a integridade do serviço público. A corrupção ativa é bem direta. Basicamente, alguém oferece ou promete alguma vantagem para um funcionário público em troca de um favorzinho. Fazer algo que não deveria, deixar de fazer o que deveria ou até mesmo atrasar alguma providência. E o ponto mais importante aqui, o pulo do gato, é que o crime já está completo no momento da oferta. Mesmo que o funcionário recuse a proposta, quem ofereceu já cometeu o crime. Agora, o tráfico de influência é mais sutil. A dinâmica é diferente. Aqui, o criminoso não está falando diretamente com o funcionário público. Ele chega para uma terceira pessoa e diz algo como: "Olha, me paga um valor que eu conheço gente lá dentro e consigo resolver seu problema." O crime é justamente vender essa suposta influência. E tem uma expressão no direito que é perfeita para isso: vender fumaça. É exatamente o que acontece. A pessoa está vendendo algo que não é concreto, que não existe, uma influência que ela talvez nem tenha. É um golpe que se aproveita da imagem da administração pública. E aqui vem um ponto muito importante que costuma gerar dúvida. A pessoa que paga por essa suposta influência, nesse caso, não é cúmplice do crime. Ela é considerada uma vítima. Por quê? Porque ela foi enganada. Ela comprou fumaça, algo que não tinha valor real. Ok, vamos mudar de assunto e falar de crimes que mexem, digamos, no bolso do Estado. Existem crimes que afetam diretamente a economia e a arrecadação de impostos. E aqui a gente vai tirar de uma vez por todas a confusão entre dois termos muito comuns: contrabando e descaminho. A diferença é mais simples do que parece. No contrabando, o problema é o que está sendo trazido. O produto em si é proibido no país, como armas ilegais, por exemplo.
Já no descaminho, o produto é permitido, como um celular ou um notebook. O problema aqui é como ele está entrando, sem o pagamento dos impostos devidos. Então, um crime é sobre o produto, o outro é sobre o imposto. Agora, vamos falar de um conceito jurídico bem interessante: o princípio da insignificância. O que ele diz, basicamente? Que se o dano causado por um crime for muito pequeno, tão pequeno que quase não afeta a sociedade, o direito penal não deveria se preocupar com isso. E qual é o limite para essa insignificância no caso do descaminho? A Justiça estabeleceu um valor, R$ 20.000. Esse é o valor máximo de impostos federais que a pessoa pode ter deixado de pagar para que o princípio seja aplicado. Por que esse número? Porque é o valor que o próprio governo considera como mínimo para entrar com uma ação de cobrança. Abaixo disso, o custo do processo não compensaria. Mas atenção! Para o contrabando, a conversa é outra, é bem mais rígida. Como aqui não se trata só de dinheiro, mas de proteger a saúde e a segurança das pessoas, a regra geral é não aplicar a insignificância. As exceções são bem específicas e raras, como uma quantidade pequena de medicamento para uso pessoal ou um certo limite para cigarros. Para itens como armas, por exemplo, a tolerância é zero. Na nossa última parte, sobre os tipos de crime, vamos focar na proteção da integridade dos documentos e processos oficiais, que são a memória e a garantia de segurança do Estado. A proteção aqui é bem ampla, como a gente pode ver. Ela vai desde atos mais complexos, como fraudar uma licitação para beneficiar uma empresa, até gestos que parecem simples, mas que minam a autoridade do Estado, como rasgar um edital que foi fixado no mural público. Também é crime romper o lacre de uma obra interditada ou até mesmo roubar um processo de um fórum. Cada uma dessas ações é um ataque à integridade dos registros públicos. Bom, a gente viu vários crimes diferentes, né? Mas afinal, por que tudo isso importa tanto? Qual é o quadro geral por trás dessas leis? O objetivo aqui vai muito além de simplesmente punir uma pessoa ou outra. O que se está protegendo é a própria engrenagem do Estado. É a garantia de que a autoridade pública vai ser respeitada, que os processos serão justos e que a confiança da população nas instituições vai ser mantida. No fim das contas, são essas leis que garantem que o Estado consiga fazer o seu trabalho. Elas permitem que os impostos sejam arrecadados para financiar serviços públicos, que as ordens judiciais sejam cumpridas e que a ordem seja mantida. Sem essa proteção, a base da nossa vida em sociedade fica enfraquecida. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Será que o nível de respeito que uma sociedade tem por suas próprias regras e instituições não funciona como um termômetro da saúde dessa nação? De que forma o nosso relacionamento com a administração pública reflete a nossa própria estabilidade e coesão como povo? Fica a questão para a gente pensar.